Alerta Brasil, programa que leva você a informação, né? Solução de vários problemas e a discussão de temas importantes como o tema da saúde. Por isso nós temos a participação permanente do Dr. Pedro Stelhan, presidente da Associação Nacional dos Portadores da Doença de Gaucher. Quais são os seus destaques para hoje? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, audiência da web. Os destaques para hoje, a gente tem finalmente o lançamento do protocolo para a doença de Gaucher por parte do Ministério da Saúde. Temos a importância de não acreditar nas informações que são passadas por e-mail, tem que ser bem discriminativo com relação. Novos critérios para mamografias e Hospital do Homem, Roberto. Hospital do Homem? Essa agora eu estou curioso. Porque geralmente tem a Delegacia da Mulher, a Delegacia do Idoso, porque nós estamos dividindo o país e parecem vários tipos de camada social e classistas, né? Agora, o Hospital do Homem, como é que funciona isso daí? O Hospital do Homem, o governo de São Paulo... Espera um pouquinho, só um detalhe. Eu quero ir nesse hospital, né? Porque eu estou nessa categoria aí. O Hospital do Homem atende todo tipo de consultas grátis. O governo do Estado gastou 2 milhões de reais em compra de equipamentos novos para equipar esse hospital, como ultrassonografia, urologia, litotripsia. A litotripsia é a destruição dos cálculos renais por choque, por ondas de choque. Novidade interessante. E o hospital ocupa uma área de 1.100 metros quadrados e está localizado na rua Brigadeiro Luiz Antônio, 2651, no Jardim Paulista. Essa numeração é próximo da Paulista, né? É. Inclusive, esse hospital conta com especialidades em andrologia, patologia de próstata, urologia, como também um núcleo de resultabilidade. O que é? É o núcleo de check-up. Interessante. No setor de próstata está dividido em 2 aspectos. As prostatites, que são as inflamações da próstata por bactérias, a prevenção de HIV e HPV, tanto tumores benignos como a hiperplasia benigna de próstata e o câncer. Na área de urologia, ele tem até setor de transplante renal. Então, volto a dizer o endereço. É a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2651, no Jardim Paulista, e o telefone é o 3289-2421. Importante que vocês divulguem a existência desse hospital, porque ele está muito aquém da capacidade de atender pacientes. E se ele não cumprir seu objetivo, provavelmente o governo vai fechar ele. Então, o Brasil inteiro pode ser assistido pelo Hospital do Homem, onde todas as consultas são absolutamente gratuitas. Poxa, que maravilha. Então, mantenedor do Estado através do SUS, né? Através do SUS. Vamos volta nessa página aí, doutor, do seu micro aí. Vamos lá, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2651, aqui na São Paulo, capital, no Jardim Paulista, próximo à Avenida Paulista. Anote o endereço, ou aliás, o telefone, código de área, operadora 11 3289 2421 e 11 3284 8650. Esse é o fax. Esse é o fax? O segundo número é o fax. O 3289-2421, você já liga para tentar marcar consulta, né? Agendar. Para quem não mora na capital, também pode usar esse hospital. Exatamente. E quem mora em qualquer estado. Só tem o translado até o centro de atendimento. Você não vai acreditar, mas, por exemplo, um hospital, uma escola, uma unidade de polícia, um batalhão de polícia, recebe uma X verba para funcionar. O Estado funciona assim, tudo com verba. E se ele não usar essa verba, de alguma forma, né, doutor? Seja lá no hospital, nesse caso aí, essas atividades podem ser encerradas. No caso da polícia, da escola,
Cada vez que ele devolve ou que não utiliza toda a verba, o Estado entende que não se justifica mandar aquele valor. Então vamos supor que se mandava 100 mil reais para aquela entidade ou para aquela organização, aquela entidade pública, melhor dizendo, aquele órgão público, e o Estado mandou lá, o Estado, o município, a União, mandou aquele valor e não foi consumido, o mês seguinte é redotado para outro valor. Por exemplo, você gastou 80, então você só está precisando de 80. Então, às vezes, acaba se usando o dinheiro de forma desnecessária e de forma incorreta. De forma incorreta. O problema é esse. Exatamente. Se justifica um gasto só para que se não perca aquela verba. Porque, às vezes, há necessidade até maior do que aquela verba. No programa anterior, Roberto, se você se lembra, eu mencionei que o governo do Estado de São Paulo ia destinar 40 milhões para reequipar hospitais. Isso foi anunciado. O importante é que aconteça isso, ou seja, saber onde se colocou o dinheiro e em que, para ver se realmente esses 40 milhões são usados na saúde. Esses 40 milhões, esse plano desse hospital está dentro desse... Não. É outra coisa. Não sei se... Eu acho que não, porque sabe. Já é anterior. O que falta nesse país é a transparência, né, doutor? Puxa vida, será que custa, seu governador, seu prefeito, dona presidente Dilma, eu sei que agora a senhora está querendo botar... eu vou aqui confessar um negócio, eu não tinha muita simpatia pela Dilma, mas eu estou vendo que ela está batendo na mesa, que ela está brigando, que ela está falando para o ministro, olha, ministro, não tem condições, tchau, vai embora que você está sujando meu governo. Então eu estou tendo até uma simpatia pela presidente. Tem que limpar, eu não tinha. Isso, é complicado. A gente tem que levar em consideração isso daí, né? Eu tinha aquela imagem da presidente guerrilheira, puxa, vai anarquizar o país e tal. E eu não estou vendo isso. Eu estou vendo até ela com dificuldade de fazer a coisa certa. Não é verdade? Está difícil. É difícil mudar aquela turma do atrapalha. Vamos complicar, ou seja, vamos criar dificuldade para vender facilidade. Não é verdade? Mas isso que você então, falou é chato isso, caramba. Falta transparência. Vamos ser mais transparência. Mas transparência em tudo, Raul. Como eu falei de não acreditar tudo o que vem remetido aos e-mails, as pessoas que têm internet, que acessam a internet, recebem milhões de e-mails por dia de diferentes fontes. Tem um e-mail que está circulando há bastante tempo na internet, que fala sobre um hospital oftalmológico em Sorocaba, que pertence à maçonaria. Já ouvi falar disso aí. E joga córneas fora. Isso. Meu amigo Roberto, não tem nada disso. Não existe esse hospital em Sorocaba? Não, o hospital existe. É o Hospital Oftalmológico de Sorocaba, só que não é da maçonaria, é de uma entidade filantrópica que realiza transplante de córnea e também as que sobram, quando sobram, não jogam fora. São redistribuídas em outros hospitais que precisam. Então não é nada disso. Eu falei hoje de manhã com esse hospital. O médico que figura na internet, que aparece na internet, que eu não marquei o nome dele porque também não interessa, não é oftalmologista, e ele solta esses e-mails. O site do Hospital de Olhos de Sorocaba é www.HOS, ou seja, Hospital Oftalmológico de Sorocaba, só as iniciais, hos.org.br. E se ainda quiserem /esclarecimento, é o link direto para obter as informações sobre o hospital. Repete aí, doutor, que é bastante informação. É www.Hospital Oftalmológico de Sorocaba, só as iniciais, hos.org.br/esclarecimento. Aí estão todas as informações sobre o hospital, como se faz para chegar, como se interna, e é totalmente gratuito. Isso é outra informação muito importante. Puxa. Mas o encapé é que a gente não pode acreditar em tudo que vem por e-mail. A gente sabe que tem aqueles e-mails de banco pedindo atualização de dados, que algumas pessoas incautas entram e passam os dados, e os malandros, os delinquentes tomam esses dados e tomam o dinheiro da sua conta.
Então, não só no caso de banco e de instituições financeiras, ou até da Receita Federal, que ela intima através de correspondência e não através de e-mail, igual que os cartórios, também, nesse caso, esse e-mail que vem circulando há muito tempo, que esse hospital oftalmológico pertence à maçonaria e que joga fora as córneas, é uma grande mentira. Ah, perfeito. Eu vou dar uma dicasinha bem básica, única, para você não cair nesses truques da internet. Quais são esses truques? Os hackers, como queira chamar, cracker ou hacker, fique à vontade. Você escolhe o nome que você quer. Os ratos de internet. Os ratos. Eles põem umas armadilhas, eles montam aquela página falsa, parecendo que é do banco, e às vezes você nem cliente daquele banco é, e você vai lá e põe o seu mouse, aquela setinha do mouse que corre na tela, em qualquer navegador, seja ele no Internet Explorer, no Google Chrome, no Opera, você vai ver a sua setinha lá correndo. Aí tem um linkzinho, clique aqui. Ou então atualize seus dados e está lá, às vezes em negrito, ou em vermelho, ou em azul. E aí quando você põe o mouse em cima, aquela setinha em cima, embaixo, no rodapé do navegador, você olha embaixo, tem o endereço. E com certeza você vai ver que banco não manda esse tipo de e-mail para corrigir dados nenhum. Manda você entrar em contato com a agência, no máximo. Pode acontecer isso. Inclusive, quando se entra em contato das agências bancárias por telefone, eles dão os primeiros números do seu CPF e vocês completam, ou ele pede os 3 primeiros e ele completa. Então, na realidade, tem que se tomar muito cuidado com essa informação. É verdade. Então não tem que ser incauto e entrar na conversa dessas pessoas. Pelo amor de Deus, né? Olha, tem um famoso e-mail. Vou só concluir o negócio antes de falar desse famoso e-mail que corre para todo mundo. E às vezes até para mulher, viu? Até para mulher. Porque ele é genérico, né? Eles vão distribuindo, eles vão montando listas e vão distribuindo, e se você for incauto, você cai. Com certeza. Quando você põe o mousezinho ali em cima, no rodapé desses navegadores aparece o endereço. Então vamos supor, você está no Banco Itaú, você recebeu um e-mail do Banco Itaú. Você põe o mouse em cima lá daquele clique aqui, vai aparecer um endereço embaixo. O endereço embaixo nunca vai ser o do Itaú. Mas se for, vai estar lá, www.itau.com.br. Eu estou chutando um nome aqui, né? Assim como Bradesco e etc. Mas geralmente vai estar lá assim, www.itau.scr. Arquivos que vão chupar sua senha, vai executar arquivos em segundo plano, vai se instalar no seu arquivo .inf, do que geralmente 99% das plataformas é Windows, né? São Windows, melhor dizendo. Alguma coisa de Leopard, de Macintosh e tal. Então, mas o sistema é o mesmo, né? O sistema de infectar a sua máquina é quase o mesmo. É quase o mesmo. No caso da linha Macintosh, é muito mais difícil. Não é que é muito mais difícil. Os hackers não se dedicam à linha Macintosh porque não está difundida no Brasil. Exatamente. Então, é mais difícil contaminar o Macintosh do que um Windows, que é extremamente popular. Mas justamente porque esses programas que são programas maliciosos, programas que têm o vírus, né, que é chamado vírus, que nada mais é que um programa malicioso, ou um programa com a segunda intenção de, às vezes, destruir sua máquina, de roubar senha, e etc. Né? Está feito para Windows. Está feito para Windows, que é 99% da plataforma que está na sua casa, ou nas empresas, é o Windows. E aí, esse e-mail que está rodando é um assim: oi, tudo bem? A noite de ontem foi maravilhosa. Já viu isso? Olha, bati algumas fotos. Veja como ficou. Clique aqui. E você clica ali e vai aparecer uma mulher maravilhosa. Só que atrás está executando um outro... nós estamos falando de Alerta Brasil Saúde, mas nós desviamos esse assunto porque ele é muito importante, já que nós estamos dentro da internet e tem gente que ainda comete esses erros. Com tanta divulgação que tem. Se você entrar no Google, não fazendo propaganda de Google, mas qualquer outro buscador, mas esse é o mais famoso, você coloca lá como se livrar, como funciona isso.
Você vai ver uma explicação lá. Como se livrar dos hackers. E dos hackers, quais os cuidados? Não, é que na realidade... Quando eu clico aqui, o que acontece? Faz essa perguntinha lá, se você não entendeu o que eu estou falando, que eu não tenho como fazer a visualização disso para você. Então, aí você vai entender. Ou pergunte para algum amigo. Roberto, a história é a seguinte, o povo brasileiro é muito incauto, é muito crédulo. Você vê que aqueles famosos golpes de celular... Puxa, estamos falando disso antes do início do programa. Chamam as pessoas e começam, ai mamãe, socorro, tal. E não tem nada a ver. Ou seja, eu conheço gente conhecida minha, de um nível intelectual muito bom, que entrou na conversa disso. Por quê? Porque não conseguia falar com a filha e acreditou. E, lamentavelmente, a ligação entre celulares está muito ruim. A disseminação por parte das empresas de aparelhos celulares ficou muito além da capacidade das torres de retransmitir as ligações. É verdade, doutor. Então, o que acontece? Tem mais celular do que ser humano aqui no Brasil, sabia? Tem mais de 210 milhões de celulares. Não só isso. Tem 190 milhões de pessoas. pessoas. E aí vem os roubos dos celulares, aí você cancela o teu chip, aí você pega um outro chip, e esse chip é clonado pelos meliantes e são transformados ou levados para presídios. E aí, muitas vezes, no chip que você cancela, ficam as informações dos teus telefones. Porque Exatamente. O chip armazena os números da tua agenda telefônica. Exatamente. E você coloca lá, né, doutor, que é mais seguro no sentido de quê? Porque se o telefone der um problema operacional ou eletrônico, né, você perde os contatos. Já aconteceu, eu tinha uma lista de 500 clientes e coloquei no telefone com medo desse problema, de me roubar e levar o chip. Né? A minha sorte é que eu fiz cópia. A minha sorte é que eu fiz cópia. Sim, mas o telefone pifou e nunca mais. Eu obtive a lista através da... você ter cópia, Roberto. O problema é que o bandido vai ter acesso a teus e-mails. Perdão, aos e-mails não. A teus endereços telefônicos. Como muitos telefones hoje em dia também armazenam os endereços de e-mail dos seus contactos. Aí é complicadíssimo isso daí. Então, muito cuidado, né, com o que você escreve, tipo mãe, né? Principalmente, tipo por exemplo, casa, não colocar casa, colocar um endereço, qualquer outra coisa. Não identificar... Algum outro tipo de identificação, né, doutor? Não identificar, por exemplo, sogra, mamãe, que aí a coisa é complicada. Fica muito fácil, né? Fica fácil para o bandido, que não tem outra coisa de ocupar a mente. O que a gente podia dificultar para eles é voltar o armamento. A gente estava discutindo isso no domingo. Né? Mas eu queria falar um assunto antes, que é esse daí do telefone falso, da ligação de sequestro. Tá. Você lembra o nosso amigo em comum, o Carlos Ferreira? Sim. Né? Praticamente vizinho ali, né, senhor? Ele estava falando de um sequestro. Você não estava na ocasião, ele estava comentando um sequestro, esse falso comunicação de sequestro. E então ligaram para ele, e ele tem 3 filhos, homens. Aí ligaram, ele estava naquela oficina, quando ele tinha oficina Sim. lá, e ligaram, alô? Meu filho. Espera um pouquinho, aqui, fulano, eu estou aqui com a sua filha. E ele só tem filho. E ele, como é que é? Eu estou aqui com a sua filha. E uma pessoa chorando no fundo, uma mulher. E ele, você está com a filha? Estou com a sua filha. Filha da... E bom, e bateu o telefone. Porque, você tem que ter um pouquinho de noção. Quando a pessoa ligar, você não entra em pânico. Presta atenção no que ela está falando. Eu estou aqui com a sua mãe. Tá mesmo? Será? Não, mas as pessoas... Olha, se for sério, você desliga, não leva a sério. Você desliga e tenta um contato com a sua mãe. Não é porque a tua mãe não atendeu o telefone em seguida, é que você vai também sair em desespero. Calma. Se for sério, o cara vai ligar de novo. E vai ligar quantas vezes for necessário. Ele quer o dinheiro. Ele não quer sua mãe. E nem ninguém. Olha, é o que eu falo. O brasileiro é muito crédulo
e entra na conversa dos bandidos. Mas, só para... Tem muito e-mail aqui, doutor, sobre esse assunto, mas pode falar, só para continuar com o assunto dos telefones, do roubo de telefones, eu tive a oportunidade de visitar vários tipos de presídio no interior de São Paulo. E o interessante é que os bandidos estão mais interessados em telefones que não se dobram, que são lisos, que são inteiros. Por quê? Porque entra no presídio só o circuito do telefone. E os caras têm tanta engenhosidade que ele consegue, com o radinho de pilha, fazer funcionar o telefone como celular dentro do presídio. Doutor, tem uma pergunta aqui, do Costa, mas também tem algumas colocações sobre o problema do telefone, mas eu tenho que falar essa daqui. A dupla está fervendo, adoro ver o programa, intuito de falar sobre essa doença, Gaucher. O que é Gaucher? G-A-U-C-H-E-R-A-D. Se escreve Gaucher. Se escreve Gaucher, tá? Mas se fala Gaucher, é em francês, né? Em francês. O então, descobridor foi um... Infelizmente, como uma palavra não é em português, então a gente tem que respeitar o idioma estrangeiro, assim como quando eles lá fora tem que falar o nosso nome, que às vezes é bem aportuguesado, vamos dizer assim, eles também sofrem, né? Para falar os nossos nomes. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber o que é não, o que é Gaucher? O que é esse Gaucher? E não é Gaucher, é Gaucher. É o investigador que descobriu essa doença. Exatamente. Descobriu a doença e geralmente leva o nome de quem descobriu, né? Assim como outras doenças que têm o nome do seu identificador da mesma, né? Robert, meu xará aqui, diz que a dupla veio para ficar, mas o Miranda ainda vai comparecer ao programa, ele está com problemas pessoais, não está podendo vir nesse horário. O sucesso cada vez mais patenteado do Reginaldo. O Cláudio Lima fala aí: parabéns, doutor e Roberto, seu programa é altamente responsável, trata de assuntos muito importantes, eu sou fã de vocês, muito abraços. Do Cláudio Lima, abraço para você também, obrigado. Pela sua participação. Pode mandar e-mails, sugestões e reclamações, será muito bem-vindo. A Carla Santos fala: oi, gente bonita da TV Orkut, eu e Suzano toda estamos ligados no programa Alerta Brasil, que já é sucesso. Beijos para você também, Carla, para Suzana e toda a grande São Paulo. Suzana, cidade aqui pertinho, fica na grande São Paulo, tá? Estamos aqui localizados. Pertíssimo. Suzano faz parte da grande São Paulo, para você de todo o Brasil e até do mundo, né? Você na África, nós sabemos que tem gente aí da África que assiste o nosso programa e outros programas da TV Orkut e a sua rede. Grande São Paulo, aqui nós estamos localizados no Morumbi, pertinho da TV Bandeirantes, em frente ao estádio do Morumbi, Portão 5. Vai acabar até virando São Paulino aqui. A Vera Silva diz que o som às vezes deu alguma sumidinha, mas já voltou. E a Márcia estava falando, Márcia Escaranto, ela diz o seguinte: muitas vezes a própria operadora comete erros ao cadastrar o comprador do chip, causando dores de cabeça, principalmente quando ocorre a clonagem. Esse assunto que você estava falando. Até comprovar que houve erro no cadastro e que ligações efetuadas não partilham do seu celular leva muito tempo e causa muitos transtornos e perdas, muitas vezes de difícil reparação, pois já comeu crédito e a operadora se manca em devolver ou então de cancelar ou de refazer o contato. E tem mais só para esclarecer, a gente volta ao nosso ponto de vista original. É falta de punição. Se a operadora fosse punida imediatamente pelos órgãos fiscalizadores e pagasse multas astronômicas, ela tomaria muito cuidado e treinaria o pessoal que faz o cadastro de uma maneira mais eficiente. Mas como, lamentavelmente, a punição aqui vem muito lentamente, vem em lombo de tartaruga, a coisa não funciona. Tartaruga é mais rápido. Aliás, o governo, outro dia eu fiz um teste, eu dei 2 tartarugas para o governo tomar conta. Uma fugiu e a outra voltou grávida. Tem condições? Bom, vamos voltar. Mas é verdade, tem um ouvinte nosso, a Vera insiste que nós estamos sem o som. Eu vou fazer um teste aqui ao vivo, que estou entrando aqui no nosso computador, pegando o
sinal da rede. Onde está nosso operador de som? Olha, deixa eu ver aqui. Mas pode continuar o assunto aqui que eu verifico isso aqui tecnicamente. O que eu queria falar um pouco sobre as novas diretrizes do Instituto Nacional do Câncer. Ele listou uma série de recomendações para controlar a mortalidade por câncer de mama, que está sendo muito grande no país. Então, o Instituto Nacional de Câncer estabeleceu um prazo de 3 meses como prazo máximo entre o diagnóstico e a cirurgia. E fixa entre 60 e 120 dias o início do tratamento complementar por quimio ou radioterapia após a cirurgia. Certo? O que acontece no nosso querido SUS? O caro Roberto e meus ouvintes da web. No SUS, o paciente espera 188 dias entre o diagnóstico e a cirurgia. E se ele tivesse um plano de saúde, ele esperaria 15 dias a menos. Portanto, a diferença é monstruosa. Mauro, porque está sem som. Porque Está realmente sem som. Aqui está dizendo sem som. Viu? Depois a gente volta. Não, mas no ar está sem som. No ar está sem som. Vamos então. Pode olhar, eu coloquei aqui, está sem som. O prazo máximo. Continua falando. O prazo máximo de tempo entre diagnóstico e cirurgia, eles recomendam 90 dias. No SUS, está passando do dobro. O dobro seria 180 dias, eles demoram 188. E se o paciente tiver um plano de saúde particular, então isso cai 15 dias, que também não resolve o problema. Esses dados são fornecidos pelo Instituto, por as instituições filantrópicas de apoio à saúde da mama. Tem muitas mais diretrizes, como avaliação de receptores hormonais, atenção multidisciplinar, onde tem que estar o cirurgião, o clínico, o radioterapeuta, o especialista em radioterapia e o especialista em quimioterapia, além de apoio psicológico. Por quê? Porque posso continuar? Porque o câncer de mama, a extirpação da mama é altamente traumática para a mulher. Então, é muito importante ter na equipe multidisciplinar uma pessoa que atenda a parte psicológica do paciente. Como também tem que ter muito cuidado em registrar os casos de câncer e passar para as associações que cuidam do câncer, para sabermos o que realmente acontece e qual é a quantidade de casos. Cuidado paliativo, como controle dos sintomas, suporte social, suporte espiritual, suporte psicológico. E é muito interessante que a Organização Mundial da Saúde, ela diz que a promoção da saúde, ela é devida a problemas com habitação, lazer, salário, água, esgoto e outras reposições sociais. Muito bem. Voltando especificamente ao câncer de mama e às mamografias, teve um médico israelense que, num programa de televisão, esclareceu que aumentou muito o número de câncer de tireoides em pacientes que passaram por mamografias. Aparentemente, a radiação do raio-x na mamografia está trazendo alguns problemas em relação
ao aumento de câncer de tireoides. Então, existe uma manta que se coloca na altura da tireoides, ou seja, em volta da garganta, em volta do pescoço do paciente, quando é feita a mamografia. E os institutos têm essas proteções. Então, é muito interessante, senhora, garota, que começa a fazer mamografia, garota nada, adultos que vão fazer a mamografia, solicitar do técnico em radiologia que ele coloque essa proteção em volta do pescoço para evitar uma migração de radiação de raio-x sobre a tireoides. É uma maneira preventiva e não custa nada exigir. Não vai tirar nenhum tipo de, não vai acarretar nenhum tipo de dificuldade ou de comprometimento para o paciente pelo fato de solicitar a proteção para a sua tireoides. Queria perguntar para os nossos telenautas que estão participando aqui, do lado direito do seu computador, tem a caixa de entrada para você mandar o seu e-mail, sua sugestão. Teve 3 ouvintes aqui, 3 telenautas, que disseram que a gente estava sem som, provavelmente já teve algum problema por algum período, porque eu acho que eu pisei no fio aqui, acho que a culpa foi minha. Até saí do ar um pouquinho para verificar se isso daí não tinha sido minha culpa. Se foi, peço desculpas. E se cortou alguma coisa aí da explicação especial que o doutor estava dando, né, sobre esse tipo de atendimento à mulher. Se você tiver alguma dúvida aí que picotou muito, por favor, manda um e-mail para nós aqui, a gente dá uma repetida no item que você não entendeu. Eu vou falar aqui da Márcia Silva, ela que parece que acho que voltou o som, que ela disse que aqui no Rio Grande do Sul, ela é do Rio Grande do Sul, a Márcia Silva, muitas vezes só conseguimos que um paciente realize intervenção após o diagnóstico com medida liminar. E mesmo assim, com a liminar em mãos, há corridas aos hospitais para garantir a efetivação da medida judicial. O que fazer nesses casos e a quem recorrer, já que você passou já para a instância da judicialização da saúde? Referindo a quê? Referindo especificamente a câncer? Ou em geral? Eu acho que ela diz em geral porque ela não citou a doença, nenhuma doença específica. Em geral, quando a Secretaria de Saúde do Estado não acata a ordem judicial, tem que se pedir ao juiz, através do advogado que perpetrou a liminar, o imediato pedido de prisão do secretário. É o único que dá certo. Porque se desacata uma ordem judicial, é punível de prisão. Então é só pedir ao magistrado que expediu a liminar que elimine o mandato, que emita um mandato de prisão contra o secretário. Porque ele não está cumprindo a ordem judicial. É o único que funciona. E comunicar à imprensa, a grande imprensa, que divulgue o fato de que o secretário ou quem for está descumprindo o mandato judicial. O único caminho. Olha, a Márcia mandou outro e-mail. E eu tenho mais uma pergunta para o senhor também, do Ali Simões. Mas a Márcia, complementando aquela pergunta que ela fez, de posse da liminar, ela disse que a doença a qual ela estava citando é o câncer. Câncer, após laudo e após realização de mamografia e biópsia, não conseguiu realizar e entrou na justiça. Mas não conseguiu a realização disso. Isso é um absurdo. Ou seja, o tratamento do câncer está reconhecido pelo SUS, é um tratamento totalmente corriqueiro, o que eu mencionei anteriormente, que realmente a demora no SUS... Fala a doença que o senhor estava falando exatamente, pelo seguinte, porque nós temos uma interrupção do áudio e a gente ficou falando uma parte, os nossos telenautas não ouviram, mas a culpa... Eu estava falando dos critérios que foram emitidos. Nisso aí, eu acho que aí vai de encontro à pergunta do Ali Simões. Então, o Instituto Nacional do Câncer listou uma série de recomendações no tratamento do câncer de mama, para se evitar a mortalidade causada pelo câncer de mama. Então, uma das regras que ele estabeleceu é que o período entre diagnóstico e cirurgia não pode ultrapassar os 3 meses. É o prazo máximo.
e o início dos tratamentos complementares, como químio e radioterapia, só não podem passar de 60 a 120 dias. 60 químio, 120 a radioterapia, ou vice-versa. Não se pode se passar esse tempo. Só que, lamentavelmente, no SUS, o paciente espera 188 dias entre o diagnóstico e a cirurgia. Agora eu vou dar uma de Miranda, que ele bate aqui até o computador sai voando. E o presidente vai esperar 180 dias? Vai? Responde. E a sugestão no Facebook era o seguinte: nunca nesse país a saúde teve tão boa. Então vai tratar no SUS. Mas não vai, né? Ele não está se tratando no SUS, ele está se tratando no Sírio. Quem é no SUS somos nós. Mas olha, nada contra a doença, não vamos misturar as estações. Não. Não misturar as estações, eu devo respeito ao ex-presidente, assim como o cargo dele lhe concede, né? Essa prerrogativa de respeito. Mas então, porém, se você fala que um negócio é bom e você não usa, é a mesma coisa que você fabricar um produto que você não acredita nele. O que você não usa. Ou que você não vai usar, eu faço, vendo para todo mundo, mas eu não uso isso aí mais nem a pau que eu não sou louco. Manja, é mais ou menos isso. Isso é revoltante. Então, o máximo. Em cima dessa que você ia falar aí. Do câncer. Do câncer. E você falou também da tireoide. Não, o que eu falei é que no caso de mamografia, teve um médico israelense que num programa de televisão manifestou um incremento em câncer de tireoides em pacientes que se submeteram a mamografias. Perfeito. E ele acredita que isso é por causa da radiação do raio-x que se usa para fazer a mamografia, interfere ou acelera a formação de células cancerosas na tireoides. Então se recomenda, e os centros de mamografia têm, ou têm a obrigação de ter, os colares, que provavelmente seja a base de chumbo, que é o material que não deixa passar os raios-x. Então, quando a senhora for fazer uma mamografia, exija do técnico o protetor de tireoides, que é um pano à base de chumbo que se coloca na altura da garganta. E aí pode fazer mamografia à vontade que não vai acontecer nada. Mas, em todos os casos, sempre tem que se proteger os órgãos sensíveis à radiação quando se faz exame de raio-x. É muito importante. Doutor, eu fiquei chateado até com essa pisada que eu dei aqui no fio, porque você interrompeu uma parte que você estava falando, é muito importante isso que você estava falando, tanto é que eu choveu de rir. A explicação da massa era sobre isso, né? Mesmo após a realização. Então a sugestão é solicitar ao Ministério Público a execução ou então a prisão do secretário, a quem não quer executar a ação judicial, a resolução, ou seja, o deferimento oficial. Por lei, o não cumprimento do mandato judicial é punível de prisão. Perdão. É punível de prisão. E, lamentavelmente, o secretário só se intima quando o camburão entra na secretaria. Isso a gente já viveu na doença de Gaucher, isso a gente passa em doença como Fabry, como mucopolissacaridose, como outras doenças raras, que na realidade só com a pressão do camburão entrando na secretaria a coisa funciona. Lamentavelmente é isso, a gente sempre falou que não gostamos ou não queremos a judicialização da medicina, mas lamentavelmente é o único recurso que nos cabe, é o único recurso que nos sobra. É verdade. Certo? Doutor, tem uma pergunta aqui, aliás, depois eu vou fazer o comentário aqui do Luiz Souza, que ele também comenta aqui no Rio Grande do Sul, está participando do programa. Ele comenta que no sistema de saúde também no Rio Grande do Sul, que eu acho que é o local onde ele reside ou trabalha, não sei,
Foi levantado anteriormente que o prazo de mais ou menos 180 dias está acontecendo isso no SUS, né? No SUS. E não era para acontecer isso. O prazo era maior. A recomendação é 90 dias. 90 a 120 dias, no máximo. 90 dias para cirurgia e de 60 a 120 dias após a cirurgia para começar com os exames, com os tratamentos. Quer dizer, não está acontecendo nenhum exame dentro desse prazo. Nem a cirurgia. Ele diz que tem casos no Rio Grande do Sul, estou resumindo seu e-mail, viu, senhor Luiz Costa, Luiz Souza, mil perdões. O exame, a marcação do exame mamográfico e a suspeita está com uma espera de 8 meses. Ele diz, é uma vergonha se a gente for analisar. O que ocorre aqui no Rio Grande do Sul também ocorre em diversos estados do país. É a revolta do nosso telenauta Luiz Souza. Com certeza. Você pode mete a boca, coloca lá no seu Facebook também e faz repercutir isso daí. Vamos cutucar as autoridades, porque eles não têm sensibilidade. Nós já falamos aqui num programa retrasado, está lá no YouTube, que as autoridades não leem jornal, ou se leem faz de conta que não vê, que não sabem do que se trata. O senhor Lula passou 8 anos dizendo que não viu, não sabe, não estava lá. Mas é tudo esse PEC. O que eu queria dizer para o nosso telenauta, e tem uma outra pergunta belíssima. Se a recomendação é que entre diagnóstico e cirurgia não pode se ultrapassar 90 dias, como eu posso esperar 180 para diagnosticar e mais 188 para ser submetido à cirurgia? Ou seja, é uma coisa de doidos. E se fala que a nossa medicina tem os avanços do primeiro mundo. E é mentira. Talvez, em alguns lugares, no interior, nas pequenas cidades, a coisa flua de uma maneira melhor. Tem um trabalho que provavelmente eu traga no próximo programa, num evento que teve com vários cientistas, onde se determinou que o problema ambiental é o que atrapalha a saúde. Então, nas grandes metrópoles, onde a concentração de pacientes é muito grande e a falta de médicos também por falta de bons salários ou condições de trabalho, muitas vezes no interior a coisa flui de uma maneira mais rápida, mais lisa. Eu vou trazer essa matéria a próxima vez. Perfeito. A Silvia, de Belo Horizonte, ela diz, pena que um tema tão importante como esse, e com um tema tão importante como esse, a TV Orkut passou por essas pequenas dificuldades de áudio. Eu peço sinceras desculpas, viu, Silvia? Mas eu gostaria de continuar com a sua participação. Eu agradeço muito o teu e-mail e fico também um pouco... Vocês estão recebendo o som e a qualidade agora melhorou? Tá tudo bem? Manda alguém de vocês aí, manda um e-mail para mim, que eu não tenho como constatar aqui, porque se eu abrir aqui, eu vou ter retorno do áudio, e aí vocês não vão conseguir entender nada mesmo, o que eu estou falando aqui, que se já não estava entendendo vai ficar pior. Então eu preciso da ajuda de vocês. E programa de internet é assim mesmo, é ao vivo, e aqui não tem remendo, meu amigo. Aqui é ao vivo, aqui é escrachado, é rachado, não tem emenda, não é que não tem remendo o que eu quis dizer, não tem edição. É como falou Faustão, porque é lindo. Falou, tá falado. Falou, tá falado, amigo, já falei, já era. E se não falou, você não ouviu, infelizmente, agora nesse caso foi um pequeno probleminha técnico. O que acontece? Isso aqui, a estrutura aqui dentro é quase uma emissora de televisão, tem todo equipamento igual. Acontece que a gente também depende... dos equipamentos, às vezes acontece aí de o fio escapar, acontece, simplesmente acontece, é fio, não é wireless, né? Infelizmente eu pisei aqui. O Ali Simões, eu não posso deixar essa pergunta no ar, doutor, pergunta, estou com um problema, doutor, de tireoide, a minha dúvida é porque será que eu perdi muito peso que aconteceu esse problema na tireoide? Isso é normal? Ele disse que perdeu muito peso, o Ali Simões. Meu caro Ali, eu te recomendo ir num endócrino, fazer uma cintilografia de tireoides e o diagnóstico tem que ser dado pelo endócrino. Eu, lamentavelmente, não tenho condições, não é minha área, não posso diagnosticar. Eu posso recomendar os tratamentos que existem e o médico
indicado para resolver o problema de tireoide é um endócrino. Se você frequenta ou visita um endócrino, ele vai recomendar provavelmente uma cintilografia de tireoides e vai analisar também a quantidade de hormônio tireoide que você tem no sangue. A Silvia de BH mandou outro e-mail e está dizendo assim: o que está acontecendo agora é que o som está indo e voltando, está inconstante. O problema não está aqui agora. O problema agora está na sinal da internet. O Mauro aqui fez um levantamento, ele está até com fone de ouvido, e o som está perfeito. O que acontece é que nós estamos tendo uma instabilidade na internet geral. Então, alguns lugares estão sofrendo mais que outros. Eu tenho um e-mail aqui de outra pessoa que diz que o som já melhorou, não se preocupe. Já é essa de São Paulo, Vera Silva de São Paulo. Agora a Silvia de BH está com som inconstante. Silvia, desculpa, tá? Problemas também. Nós temos também uma outra situação imprevisível aqui, que nós estamos em frente ao estádio, aqui é a rua Júlio Rimet, em frente ao estádio do Morumbi, em São Paulo. O estádio do Morumbi é aquele do time de futebol de São Paulo, para quem não conhece, para quem não gosta de futebol. Estamos em frente ao Portão 5. Acontece que a NET está preparando o cabeamento aqui na porta, porque vai fazer um trabalho de um show aí na frente. Vai ter um show de quem aí, Mauro? Você já sabe? É quinta e sexta, tem um show grande, não vai haver nem jogos aí no Morumbi. Então, eles estão mexendo aqui no cabeamento, na telefonia. Tem a NET e a telefônica aí. Então, pode ser que esteja aqui também um problema. Então, o problema está externo, a gente não prejudica a nossa transmissão. Eu vou pedir mil desculpas para você, Silvia. E um beijo para você, com muito carinho por você estar participando e ter dado a resposta imediata. Talvez. Tá? Muito obrigado, linda. Até talvez na nossa apresentação no YouTube, o som esteja completo. Exatamente. Aqui provavelmente a gravação esteja 100%. E eu vou convidar você digita lá, youtube.com, busca, você coloca Alerta Brasil TV Orkut, ou você coloca Roberto Drubi, D de dado, R de Roberto, U de uva, B de bola, E de Drubi, com D de dado, Drubi, Roberto Drubi, tudo junto, vai aparecer o nosso canal lá de vídeos, e você procura na última página, que já está em 4 páginas, doutor. Conforme você vai postando e vai ficando lá para trás. Os primeiros programas estão lá em primeiro lugar, né? Essa ordem é o YouTube que determina, não é a gente. Então você vai conseguir assistir na íntegra se você perdeu alguma coisa, porque senão a gente não sabe que ponto você perdeu, Silvia, e outros telenautas. E aí a gente não vai ficar repetindo aqui aleatoriamente sem saber. Mas voltando... Eu gostaria que você participasse lá do nosso canal, pode até se inscrever lá. E outra coisa. Nós temos, né, doutor? A gente sempre esquece de divulgar porque as pessoas mandam aqui é mais fácil, tá mais à mão. Porque você fica assistindo e escreve do lado. Uhum. Mas quando você tiver um tempinho na sua casa, tiver alguma dúvida aí, como o Ali Simões, como a Márcia Escaranto, lá do Rio Grande do Sul, falando sobre a justiça, né? Mamografia e... Vamos ver aqui... Câncer. Mamografia e biópsia. Biópsia. De um câncer, tá? provavelmente na mama. Também teve que recorrer, às vezes tem que recorrer a esse auxílio, mandato judicial. E eles não cumprem, né? Isso que é um absurdo. Eu não me conformo. A justiça, às vezes, me deixa triste. Me deixa triste porque ela... Se você é um cidadão comum e recebe uma ordem judicial dessa, você vai em cana. Não vai? Com certeza. E o secretário fica lá desfilando de carro oficial com motorista, passando na porta da sua casa e dando risada, e você está se arrebentando lá na doença. Eu fico inconformado com isso, cara. Sem zoeira. Sem zoeira. O único que dá prisão imediata ele. O não pagamento de pensão alimentícia. Engraçado. Isso é prisão imediata. Eu pensei que você ia falar que nem o Boris Casoego. Isso é uma vergonha. Cara... Por que a vara das famílias, que é a vara das famílias, não é? Por que eles executam? Eu queria entender isso. Olha, chega um mandato na delegacia, olha, tem um criminoso aqui, ele matou 8 pessoas, né? É o foragido, ele está em tal endereço, tem aqui o mandato. Pô, não tem viatura para ir lá buscar o cara. Não tem policiais suficiente. Não tem isso, não tem estrutura. Chegou um mandato para prender o caboclo, que está devendo R$150 lá de pensão.
ou R$ 1.000, ou 1 milhão lá como o outro, lá o jogador lá do Corinthians, ex-jogador do Corinthians, vai preso. aparece o cara pra prender, aparece a viatura, aparece tudo. Eu queria entender isso. Secretário, eu queria que você me explicasse isso, cara. Secretário de Segurança. Pô, desculpa falar, cara, mas eu perco a estribeira. Bom. Por que tem viatura pra prender o cara que não paga a pensão e não tem viatura pra prender o assassino, o cara que mata o pai de família, que estupra, que mata a família brasileira? É que provavelmente o cara que não pagou pensão alimentar não está armado. Não vai se defender, ele é preso. E o bandido, ele vai retribuir o fogo, vão atirar nele, ele também vai atirar e a coisa vai ficar perigosa. Então nós temos polícia só pra pegar anjinho? Então não precisa fazer treinamento, não precisa nem ensinar o cara a atirar. Pega, já dá o distintivo e fala, vai pra rua. O grande problema nosso é a falta de administração coerente. Está tendo agora, em São Paulo, uma falta de viaturas na prefeitura. Desculpa, doutor. Para recebi um e-mail agora aqui, muito louco, pode falar. De vacinas, Sério? exames, zoonoses, que é a que se ocupa da dengue. Certo. E os bairros mais afetados são Lapa, Penha, Emelino Matarazzo, Boi-mirim, Santana. Mas o que acontece? Foi feito um contrato com uma empresa X, não interessa os nomes para o nosso programa, porque independente do nome, o problema é administrativo. Foi feito um contrato, esse contrato deveria ter sido muito mal redigido, então a empresa não cumpriu com a quantidade de viaturas que devia fornecer. Então a prefeitura suspendeu o serviço. Só que suspendeu o serviço, os caras entraram com recurso. Isto aqui é uma palhaçada. Se você faz um contrato e no contrato diz que você tem que me fornecer 1.500 viaturas todo dia e você não cumpre, tem que ter uma cláusula que ao não entregar as viaturas indicadas, automaticamente fica rescindido o contrato e te dá direito a contratar outra. Exatamente, imediato. É imediato, não pode começar com a história em caráter emergencial, em caráter do diabo. Não tem, gente. É uma empresa. O Estado tem que funcionar como empresa. O cara não cumpriu o contrato, você cancela o contrato e se abre outro. Não pode. Hoje, nesta época do ano, com a chuva e o calor, não pode se descuidar a dengue, gente. Não pode. É muito perigoso. Vai voltar agora, né? Os coitados da turma das zoonoses, eles andam ou de ônibus ou a pé. É brincadeira. É brincadeira porque não tem viatura. Agora... E andar em São Paulo a pé, tudo pertinho, né? E outra coisa, a viatura, eu acho muito bom contratar empresas para alugarem as viaturas, porque as viaturas que se compra, que o Estado compra, são sucateadas. Exatamente. Se deixam jogadas, enferrujam, quebram e não são repostas. No fato de a gente ter um contrato com uma empresa, ela é obrigada a fornecer as viaturas. Então, pois é, doutor, é uma tremenda de uma burrice isso daí, porque as grandes empresas de refrigerante, todas, as que têm veículo na rua, até caminhão é alugado. Até o caminhão é alugado. Mas o guincho eu tava dando risada. Das companhias de seguro, os guinchos são terceirizados. Até isso. Eles pagam por viagem. Pra que o cara vai fazer essa frota e depois fica tudo lá? O carro fica parado porque falta uma pastilha de freio. É o fim do mundo. Demora 3 meses para comprar uma pastilha de freio, que precisa fazer licitação. Agora, é um absurdo. Doutor, preciso falar isso aqui, essa daqui eu não aguentei. A Márcia Escaranto mandou outro e-mail, Rio Grande do Sul. Ela disse o seguinte, olha, nem aqui, nem os mandados, estão sendo cumpridos, aqueles de pensão alimentícia, por falta de local para guardar os mal pagadores. Ou seja, se você quer dar um bolo aí, no Rio Grande do Sul, se você quer dar um bolo na sua mulher e vice-versa, vai para Porto Alegre que você sai fora. Foi isso que eu pensei na hora. Desculpa a brincadeira e o trocadilho, mas é brincadeira. Nós temos 5 minutos, eu tenho que ainda falar um e-mail aqui que o Miranda mandou para nós. Não, e eu também mas pode, vai falando rapidinho aí. Não, manda bala. Que ficou no tinteiro para o próximo programa
o protocolo de Gaucher, que é a minha entidade e que teoricamente eu deveria ter tratado no começo, mas no desenvolver do programa passou. Como esse protocolo também só vai ser começado a cumprir em 2012, se Deus quiser, e o Ministério da Saúde tiver muita boa vontade e tivermos colaboração dos médicos em dizer que paciente usa que medicação, então eu acho que no próximo programa vou tocar nesse assunto profundamente e no começo do programa. Doutor, o Rogério Guimarães, o Rogério Guimarães, ele fala assim: sou de Uberlândia, estou assistindo pela primeira vez, muito obrigado, Rogério, o programa, né? Estou assistindo pela primeira vez o programa, e mesmo com o som que deu as turbulências, né, está muito bom. Olha, muito obrigado, Rogério. Inclusive, deixa eu deixar para vocês aí, para todos os nossos telenautas, escreve aí, Programa Alerta Brasil, tudo junto, Programa Alerta Brasil, @hotmail.com. Você pode postar lá o seu e-mail, a sua sugestão, reclamação, elogio e crítica também. E também a sua pergunta, tanto na área da saúde ou aquela área que você queira que a gente discuta aqui. Podendo ter até a sua participação aqui, possivelmente aqui até ao vivo. Então estamos aguardando a sua participação no Programa Alerta Brasil, @hotmail.com. Coloca na sua agenda que na terça-feira, dia 22 de novembro, a gente vai ter a presença da senhora Regina Próspero, que é a presidente da Associação Nacional de MPS, que é uma doença que chama mucopolissacaridose e também tem imensas dificuldades em conseguir medicamento. Então a gente vai ter a presença dela no dia 22. Anota a sua agenda que vai ser muito interessante. Dia 22 de novembro. A Regina Próspero da Associação Nacional de MPS é mucopolissacaridose. Até o nome é difícil, né? Nós temos 2 minutos, deixa eu falar rapidamente aqui do Carlos Caetano Tavares, que nem mandando prender eles obedece. Acho que foi isso que eu entendi aqui. O Rafael disse que o assunto é sério e estamos assistindo o seu programa claramente, deu tudo certo. O Aloysio, aleluia, problemas até na Rede Globo tem, não, eu acho. E o Paulo Sotero, desculpem, queridos, aqui na minha TV a imagem está super ótima. Turbulências existem, mas acontece até na Globo. Plim, plim. Você viu que deu até sempre plim-plim aqui também, né? Vai aparecendo plim-plim aí, né? Conforme vai chegando os e-mails, vai dando plim-plim. Deixa eu falar rapidamente aqui do e-mail, que nós temos poucos. O Guilherme mandou um e-mail para o Miranda, que é o nosso companheiro aqui do programa. Aliás, nós somos os companheiros dele, que ele que iniciou o programa. Então, eu digo que ele é o dono do programa. Ele diz o seguinte, o Guilherme: analisando alguns fatos que vêm ocorrendo e assimilando com o sofrimento do nosso povo, eu percebi que todos nós somos vítimas de algo bem maior. Vítimas de porcos nós estamos. Mas espera aí, chamar políticos de porcos é uma ofensa aos porcos, segundo o Guilherme. Pois os porcos são mais limpos, nos respeitam e não ferram com a nossa vida. Meter a boca em político corrupto, em jovens alienados, é fácil. O difícil é fazer esses seres míticos, os políticos, mudarem e mostrar a realidade de nosso lindo país, porque na cabeça desses políticos, o mundo se resume a cestas básicas, dinheiro fim de mês para a pinguinha e que seus filhos vão na balada. Constantemente essa é a mentalidade do nosso povo, infelizmente. E o político se aproveita disso. Um povo que vive em função do futebol, carnaval e caipirinha. Nem todos, tá, Guilherme? Mas você vê que a grande maioria, sim. Não ligamos muito para os que fazem, para o que fazem em Brasília, e sim escrevo Brasília de letra minúscula, pois não tenho respeito com bandido, diz o Guilherme. Ele acha até que no meio tem traficantes e outros corruptos. Porém, isso é a opinião dele, né? Estamos repassando aqui que o Miranda pediu para ler, que ele acha que é importante. E o programa é dele, vamos respeitar. Acho muito lindo, é a opinião do nosso telenauta, né? Quando desrespeitam, acho muito lindo quando desrespeitam o nosso país e vem um grupo de ativistas querendo defender o nosso pobre país, dizendo que nós somos limpos e tal, mas mal, eu estou lendo aqui sem correção, tá? Mas mal sabem as pessoas que essas defendem o país, recebem dinheiro de políticos só para fazer a imagem bacana, tornando o Brasil um circo, onde muitos palhaços trabalham e poucos ficam rindo. Acho tudo isso muito bom e muito lindo, pois bem sei que esse texto não irá mudar nosso país, muito menos a mente dos jovens,
Porém, saiba de uma coisa, você está sendo enganado e roubado todos os dias, diz o Guilherme. Que país é esse? Esse e-mail eu vou mandar aqui para o nosso programa, vai ficar arquivado no nosso e-mail, Programa Alerta Brasil, tudo junto, @hotmail. Se você quiser uma cópia, eu posso mandar. Você também, a término do programa, não manda mais e-mail para cá, a não ser que você for participar do programa Rafael Abud, que vem chegando aí. Manda para o nosso programa, programa@alertabrasil@hotmail.com. As considerações finais do doutor e até a semana que vem com a entrevista da associação. Daqui 3 semanas, né? Tá certo. Não Meus amigos, atenção na muito data. obrigado pela audiência, espero que tenha sido útil de alguma maneira e mandem as suas perguntas que a gente vai tratar de responder sem invadir a área de ninguém. A nossa área é informar e não medicar. Muito obrigado e boa tarde. Olha, eu vou aproveitar aqui enquanto o Mauro não encerra o nosso programa. Diz um e-mail: os 5 judeus que mais mudaram a forma do mundo e de ver o mundo foram Moisés, quando ele disse, a lei é tudo. Jesus, quando disse, o amor é tudo. Marx, quando disse, o capital é tudo. Freud, quando disse, o sexo é tudo. Depois veio Einstein e mandou tudo a merda quando disse, tudo é relativo. Até o próximo programa, terça-feira que vem, estaremos aqui ao vivo a partir das 13 horas com mais um Alerta Brasil. Não esqueça, Alerta Brasil. E sempre na sua vida, fale a verdade, porque a verdade dói, mas cura e liberta. Até terça-feira que vem.